Pessoal, está começando mais Algumas Doses de Coisa Alguma e hoje a gente vai se questionar sobre o seguinte ponto. Quanto mais armas na sociedade, mais segurança a gente tem? Bora pro vídeo? O presidente Jair Bolsonaro, no último dia 7 de maio, sancionou um decreto ampliando as possibilidades do porte de arma para certas profissões. Advogados, oficiais de justiça, jornalistas que cobrem em área policial, eles terão agora o direito de portar armas. Também algumas armas que eram de porte único do Exército, das Forças Armadas Brasileiras, vão ser liberadas para esses grupos, como a .40 e a 9mm. Esse decreto, no entanto, ele está sendo questionado, inclusive dentro da Câmara e do Senado Federal, pela área técnica dessas duas casas. Segundo o setor mais técnico, ou seja, que faz uma avaliação legislativa dos decretos e sua constitucionalidade e sua legalidade, lembrando que o decreto ele tem que estar de acordo com a lei prévia, no caso o Estatuto de Desarmamento, esse novo decreto do presidente ele está em desacordo com o Estatuto de Desarmamento porque não prevê os casos específicos de localidades onde se pode portar armas e também retira a questão da avaliação própria de cada caso para a permissão do porte de armas. Por exemplo, um jornalista ele poderia portar armas desde que ele fosse ameaçado de morte ou que explicasse perante a justiça a necessidade do porte de armas. Isso com esse decreto cai, a única necessidade no caso dos jornalistas é fazer pautas policiais. No caso dos advogados, nem isso. Ou seja, existe uma ampla gama de profissionais sem análise caso a caso que vão poder utilizar, comprar e portar armas. Esse decreto ele se une ao decreto de 15 de fevereiro, lá no início do ano, que ampliava a posse de armas para qualquer pessoa. A posse de armas, se lembrando, que é referente apenas ao ambiente da casa da pessoa, com cofre, tem toda uma série de requisitos. Ele se amplia, ele se une, na verdade, a esse outro decreto de 7 de maio, naquela visão armamentista do presidente. O presidente Jair Bolsonaro, desde sua época de deputado federal, ele tinha um discurso bastante armamentista para a população, ele continuou com esse discurso durante a campanha eleitoral e continua com esse discurso agora, tanto ele quanto seus filhos. Mas isso não parece ser uma ideia única no governo, nem mesmo na população. A ideia de que mais armas significa mais segurança, ela não convence a maioria da população brasileira, como bem ficou demonstrado na pesquisa apresentada pela Datafolha, onde 61% dos brasileiros disseram ser contra a liberação do porte de armas. O próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou ao ser questionado sobre esse decreto que esse decreto não se tratava de uma política de segurança pública, e sim uma questão mais de liberdade individual e outros quesitos, mas não de segurança pública. Ele falou isso porque a maioria dos estudos relativos à segurança pública e armamentos apontam que quanto mais armas da população, maior a possibilidade de homicídios, maiores as taxas de homicídios. Só para dar um exemplo inicial antes de apresentar os outros dados. Policiais militares, eles têm porte de armas, eles são permitido a utilização do porte de armas mesmo durante a folga. Mesmo assim, a quantidade de assassinatos de policiais militares em folga é gigantesca no Brasil. Para você ter uma ideia, de todos os policiais assassinados no Brasil no último ano, 80% foram assassinados durante sua folga, ou seja, durante um ambiente de lazer, de folga, onde eles estavam, na maioria das vezes, armados e mesmo assim foram assassinados. Outro dado importante é, por exemplo, dos policiais da Rota, um grupamento de operações especiais lá de São Paulo. Nos últimos 20 anos, 27 policiais da Rota foram assassinados. Desses 27, 26 foram assassinados durante sua folga. Apenas um foi assassinado durante o serviço. Isso é um dado muito interessante para a gente avaliar não só a questão da violência sobre os policiais, como também a questão da capacidade que as armas de fogo têm de proteger um cidadão treinado, como os policiais são, durante o dia a dia. O que na verdade vem apontando os estudos e esses próprios dados é que talvez a posse de arma, o porte de armas durante uma abordagem, por exemplo, de um bandido, ele pode até aumentar suas chances de ser assassinado. Isso é o que aponta a maioria dos estudos sobre a quantidade de armas na população. Eu vou deixar um link aqui que faz um levantamento sobre
a totalidade dos estudos no mundo sobre armamentos e população, e vai ficar claro que a grande maioria, 95% desses estudos, eles dão como resultado a ideia de que quanto mais armas, mais mortes. Os principais estudos também, os que têm uma metodologia mais analítica e mais avançada, também dão esse mesmo resultado. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que tem a permissão para o porte de armas bem amplo, a maioria dos assassinatos ou das mortes que acontecem derivadas de armas de fogo, elas são por causa de suicídios, de acidentes com as armas em casa, com crianças, ou de assassinatos em massa, como acontecem de forma recorrente nas escolas lá nos Estados Unidos. Essa crítica, no caso, à liberação do armamento para a população como um todo, de uma forma geral, ela também é apresentada pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, que tem uma nota muito interessante que eu vou deixar aqui. E além da nota, o Fórum de Segurança Pública ele promove pesquisa é uma coisa muito interessante, pessoal, se lembrando de um vídeo já que a gente já fez aqui. Ela promove pesquisas e levantamentos sobre segurança pública, e entre essas pesquisas estão as questões sobre armamento. E só para finalizar, uma das melhores pesquisas, mais profundas pesquisas, mas que tem um resumo bem feito, que eu vou deixar aqui o link também, é a pesquisa da FGV Balas e Vidas, o paradoxo das armas na segurança pública. Essa pesquisa ela mostra como houve um crescimento nos últimos 30 anos das mortes por armas de fogo, mas que esse crescimento seria muito maior se não fosse por causa da publicação do Estatuto do Desarmamento. A gente nota que após o Estatuto há uma queda no crescimento. Ainda há um crescimento, mas um crescimento menor do que nos anos anteriores. E é bom aqui falar a ideia fundamental que gira em torno desse tipo de argumento de mais armas, mais mortes, que é o seguinte: mesmo que você cumpra uma arma legalizada, você pode não revender essa arma e tudo mais, mas pessoas com má intenção podem revender essa arma. O fato é, legalizando o porte de armas, mesmo com critérios específicos para as pessoas que vão portar essas armas, a quantidade de armas em circulação no país vai aumentar. Isso significa que a facilidade para bandidos e pessoas, o crime organizado, portar essas armas vai ser maior do que já é hoje. Eu não sei se vocês veem a apreensão de armas normalmente, mas vocês podem notar que a maioria das armas apreendidas contra o crime organizado, no caso quando a polícia apreende uma arma de um bandido e tudo mais, são armas bem antigas, porque não é tão fácil encontrar armas baratas, no caso, como vai acontecer se aumentar toda a quantidade de armas no mercado ilegal brasileiro. Não é tão fácil encontrar armas novas. Das exceções foram os fuzis encontrados recentemente com um grupo de milicianos lá no Rio de Janeiro, que tinham fuzis bem novinhos em folha, M15, se não me engano. Mas a maioria das armas encontradas com o crime, principalmente com bandidos da baixa hierarquia, tirando o crime organizado lá, que comanda de uma forma geral certas áreas do Brasil, as armas que circulam, a grande maioria das armas que circulam pela ilegalidade são armas antigas e que custam ainda caro, justamente por isso, porque elas têm que ser raspadas, elas não podem ter identificação e são difíceis de entrar dentro do Brasil, já que tem que ser por contrabando ou roubadas de pessoas que têm o direito de portar armas. E essa é a questão. Temos duas fontes principais, o contrabando e o roubo de pessoas que podem portar armas. Essa segunda fonte, com a permissão agora dada pelo decreto, vai aumentar bastante a disponibilidade de armas de fogo no território brasileiro. Pessoal, tá acabando mais Algumas Doses de Coisa Alguma. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou, pode deixar o dislike também. Se inscreve no nosso canal, comenta nossos vídeos. Eu quero saber o que é que você acha sobre esse tema. Se você acha que a segurança privada com a arma vai melhorar mais de uma forma geral, ou se você concorda com a gente e concorda com os links que a gente apresentou, que informam que quanto mais armas na sociedade, realmente mais violência e mais acidentes, principalmente crimes passionais. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, você pode curtir nossa página, que você vai acompanhar nossas postagens. Compartilha esse vídeo também. Dá para compartilhar esse vídeo pelo WhatsApp, lá no YouTube. Você só vai compartilhar o link pelo WhatsApp e você consegue assistir pelo WhatsApp. Valeu para quem assistiu até o final esse vídeo. Um beijo, um abraço, tchau.